No país de Gales do século XVII, o mundo não começa com mapas, mas com vento. Vento úmido vindo do mar da Irlanda, batendo nas encostas verdes, entrando pelas frestas das casas de pedra, trazendo cheiro de turfa queimada e sal. Um lugar de aldeias pequenas, de caminhos enlameados, de ovelhas e cercas, onde a vida é medida por colheitas, dívidas e sermões. E, ao mesmo tempo, um lugar encostado numa porta enorme, a Porta do Atlântico. Porque basta descer até um porto, Bristol mais ao leste, ou as enseadas e ancoradouros que alimentam o comércio costeiro, para perceber que a ilha inteira é um cais, e que o século é um século de mar. Lionel Wafer nasce por volta de 1640, num tempo em que a Inglaterra e os reinos vizinhos parecem viver com febre. A febre política, a febre religiosa, a febre de guerra civil. A década de 1640 é a década em que o país se parte em lealdades, em que a autoridade do rei é contestada, em que o som de mosquetes e tambores não é coisa distante. Mesmo quem cresce longe dos campos de batalha sente o tremor. Impostos, recrutamentos, escassez, boatos e, para um jovem galês, a ideia de estabilidade é quase uma superstição. O que existe é oportunidade e risco. O que se sabe de Wafer antes do Caribe é pouco, como acontece com tantos homens que não nasceram para ser retratos a óleo. Mas o que se pode reconstruir é o tipo de caminho que um rapaz com alguma ambição e alguma aptidão manual poderia seguir. Ele vira cirurgião. E isso, naquele século, não é a mesma coisa que médico no sentido universitário, de latim e tratados. O cirurgião é o homem da lâmina, o homem do corte. O homem que trabalha com o corpo aberto, com sangue, pus, ossos, um ofício mais próximo do artesão do que do filósofo, mais próximo do barbeiro do que do professor. A cirurgia na Inglaterra e no país de Gales do século XVII é um território de fronteiras house physicians, formados em universidades, que prescrevem e diagnosticam, que falam em humores, em equilíbrios, em teorias herdadas de Galeno e Hipócrates. E há os surgeons, que fazem o serviço que ninguém quer ver: amputar, drenar, cauterizar, extrair balas, tratar fraturas, costurar feridas. Em muitas cidades, o cirurgião se mistura ao barbeiro. O mesmo homem que corta cabelo também sangra o paciente, aplica ventosas, arranca dentes. A navalha serve para a barba e para a carne. A bacia de metal que recebe espuma também recebe sangue. Aprender esse ofício é entrar num mundo de cheiros e texturas que não saem da memória. O cheiro de vinagre usado para limpar instrumentos, o cheiro de gordura rançosa de velas e de pomadas, o cheiro de pano fervido quando se tenta esterilizar sem saber o que é esterilização, o som de serras em osso, o estalo de uma articulação deslocada voltando ao lugar, o grito que atravessa paredes finas e, acima de tudo, a pressa, porque a dor é um relógio, e a infecção outro. O jovem Wafer, para se tornar cirurgião, precisa de aprendizagem prática, precisa observar mãos experientes, precisa aprender a reconhecer quando uma ferida é limpa, e quando já está suja, quando o tecido está vivo e quando já está morto. Precisa aprender a fazer ligaduras, a usar torniquetes improvisados, a escolher o ponto de corte numa amputação. Precisa aprender a preparar emplastros, cataplasmas, ungüentos. A medicina do período é uma mistura de tradição, tentativa e erro, e uma coragem quase brutal. Não existe anestesia como se entenderia depois. Existe álcool, existe ópio em formas rudimentares, existe a contenção física, existe a promessa de que vai ser rápido. E a reputação do cirurgião depende disso. Mãos rápidas, mãos firmes, um homem que hesita mata. E por que alguém escolheria isso? Porque é um ofício que abre portas. Um cirurgião pode trabalhar em terra, em cidades e vilas, atendendo acidentes, partos complicados, ferimentos de briga, doenças de pele, dentes apodrecidos. Mas um cirurgião também pode ir para o mar. E o mar, naquele século, é o grande empregador de homens que não tem herança. O mar paga, o mar mata, o mar leva para longe. A Inglaterra do pós-guerra civil e da restauração é uma máquina marítima. A marinha cresce, o comércio cresce, as companhias mercantis se expandem. Açúcar, tabaco, algodão, corantes, madeira, escravos. O Atlântico vira um circuito de riqueza e violência. Portos como Bristol e Londres respiram navios. E cada navio é um pequeno mundo de madeira, corda e ferro, onde o corpo humano é o recurso mais frágil e mais necessário. Um navio precisa de braços para içar velas, de costas para carregar barris, de olhos para vigiar recifes, e precisa de alguém que remende esses corpos quando eles se rasgam.
A vida marítima é uma fábrica de feridas. Uma queda do mastro e o crânio se abre. Uma corda que escapa e arranca dedos. Um canhão que recua e esmaga uma perna. Uma farpa de madeira que entra na carne e infecciona. E, além dos acidentes, há as doenças: escorbuto por falta de vitamina, disenteria por água contaminada, febres que sobem e descem, como maré, infecções respiratórias em porões úmidos. O cirurgião de bordo não é luxo, é sobrevivência. O cirurgião embarcado carrega um baú, o Chirurgeon's Chest, que é quase um altar de metal e madeira. Dentro, instrumentos que parecem ferramentas de carpinteiro. Serras de amputação, facas, bisturis, pinças, sondas, agulhas curvas, fios de linho ou seda cautérios. Há também frascos com pós e tinturas, láudano, terebintina, álcool, óleos, talvez mercúrio para certas doenças, talvez ruibarbo e outras drogas vegetais. Há panos, ataduras, compressas, e há o que não está no baú, a improvisação. Porque no mar tudo falta, e quando falta, inventa-se. Wafer cresce num mundo em que a guerra não é exceção, é uma condição. A Inglaterra entra e sai de conflitos com holandeses, espanhóis, franceses. O Caribe é um tabuleiro onde impérios se mordem. E a fronteira entre guerra oficial e saque privado é porosa. Existe o corsário, com carta de corso, autorizado a atacar inimigos em nome do rei. Existe o mercador armado, que se defende e ataca quando convém. Existe o pirata fora da lei. E existe uma zona cinzenta, onde homens mudam de rótulo conforme o vento político. Para um cirurgião, essa zona cinzenta é tentadora, porque onde há combate há trabalho. Onde há tiros há amputações. Onde há desembarques há feridas de lâmina, queimaduras de pólvora, fraturas. E o cirurgião, ao contrário do marinheiro comum, tem um tipo de poder. Ele não manda no navio, mas é indispensável. Ele pode negociar pagamento melhor, pode exigir parte do saque, pode escolher com quem embarcar, pode, em certos momentos, ser tratado com respeito por homens que não respeitam quase nada. Mas esse respeito é frágil. O cirurgião vive num paradoxo. Ele é o homem que salva, mas também é o homem que corta. Ele é chamado quando alguém está entre a vida e a morte, e sua presença não é conforto. É sentença. Quando ele abre o baú, o convés fica mais silencioso. Quando ele afia a lâmina, os olhos desviam. Ele trabalha com a matéria que todos temem. A carne que apodrece, o sangue que não para, a dor que enlouquece. E a outra camada, mais íntima. O cirurgião do século XVII não tem a proteção de um hospital moderno. Ele trabalha em mesas sujas, em cabines apertadas, em porões que cheiram a mofo. Ele toca feridas infectadas sem luvas. Ele respira o ar de doentes. Ele se corta com instrumentos. Ele próprio pode adoecer. A linha que separa o curador do paciente é fina como um fio de sutura. É nesse mundo que o Wafer se forma. Um galês com mãos treinadas, com olhos acostumados a avaliar cor de pele, temperatura, inchaço. Um homem que aprende a ler o corpo como se lê um mapa. Aqui há inflamação, ali há gangrena. Aqui a bala entrou, ali talvez esteja alojada. Aqui o osso está quebrado, ali é só contusão. E, ao mesmo tempo, um homem que vive numa cultura que acredita em sinais, em providência, em castigo divino. A medicina é prática, mas o imaginário é religioso. A doença pode ser vista como desequilíbrio de humores, mas também como prova. O cirurgião navega entre explicações, e o paciente quer cura, não teoria. Quando o Wafer decide ir ao mar, e tudo indica que ele vai cedo, como tantos que buscam sustento e aventura, ele entra numa economia atlântica que está mudando rápido. A Jamaica, tomada pelos ingleses em 1655, vira um ninho de oportunidades e de violência. Port Royal, antes de ser destruída pelo terremoto de 1692, é famosa como cidade de tavernas, jogo, prostituição e dinheiro fácil. Barbados e outras ilhas produzem açúcar com trabalho escravizado, enriquecendo plantadores e mercadores. E, ao redor, a presença espanhola ainda é forte. Cuba, Hispaniola, Porto Rico, a costa continental, o Império Espanhol é o grande alvo e o grande fantasma. Seus galeões carregam prata. Suas cidades costeiras guardam armazéns. Suas rotas são conhecidas e atacadas. Para um jovem cirurgião britânico, o Caribe é uma escola brutal, não só de feridas, mas de clima. O calor úmido que faz a pele suar sem parar, a chuva que cai de repente e transforma trilhas em rios, os mosquitos que parecem fumaça viva, a comida que estraga rápido, a água que apodrece em barris, a febre que chega como um ladrão à noite, e, no meio disso, homens armados, muitos deles desertores, fugitivos, aventureiros, gente que não se encaixa na disciplina de um navio de guerra, mas que sabe lutar.
A palavra bucaneiro nasce de uma técnica de sobrevivência. Boucan, a grelha de madeira usada para defumar carne, praticada por caçadores em Hispaniola. Esses caçadores viram fornecedores de carne para navios, depois viram saqueadores, depois viram uma cultura própria, com códigos, repartição de saque e alianças temporárias. No fim do século XVII, o bucaneirismo é uma força irregular que os impérios usam e temem. Às vezes é útil, às vezes é embaraçoso, às vezes é crime. E, para quem está dentro, é trabalho. O Wafer, ainda antes de se tornar o homem do Darien, precisa atravessar essa porta. A porta que separa o cirurgião civil do cirurgião de expedição armada. Não é uma mudança de profissão, é uma mudança de ambiente moral. Em terra, ele atende gente que paga com moedas, com favores, com comida. No mar e nas ilhas, ele atende homens que pagam com parte de saque, com proteção, com a promessa de não abandoná-lo quando ele próprio cair doente. E essa promessa, num mundo de pólvora e rum, vale o que vale a disciplina do grupo. Às vezes muito, às vezes nada. O século XVII é também o século em que a impressão vira uma espécie de segunda vida. Relatos de viagens circulam, diários, descrições de terras exóticas, listas de plantas e animais, histórias de tempestades e de povos estranhos. Londres tem livreiros, tem leitores curiosos, tem uma fome de mundo. E isso cria um tipo de horizonte para homens como Wafer, mesmo que ele ainda não saiba. Porque quem vê e anota pode um dia vender o que viu. A experiência vira mercadoria. A observação vira capital. Mas antes do livro, há o corpo do cirurgião e o corpo dos outros. A formação de Wafer é uma educação em cicatrizes. Ele aprende que uma ferida não é só um buraco, é um processo. Primeiro o corte, depois o sangramento, depois a inflamação, depois a supuração, depois a cicatrização. Se o paciente tiver sorte, ele aprende que o clima muda tudo. No trópico, a carne parece apodrecer mais rápido, as moscas chegam mais rápido, a febre sobe mais rápido. Ele aprende que a higiene é limitada e que a diferença entre vida e morte pode ser uma simples lavagem com água fervida. Quando há tempo e água, ele aprende que a dor pode matar por choque e que o medo pode fazer um homem se debater e piorar tudo. Ele aprende a falar com pacientes que não querem ser cortados, a convencer, a ameaçar, a prometer. E aprende também a lidar com a hierarquia. Num navio, o capitão manda, o imediato grita, o contramestre distribui trabalho, o cirurgião é uma figura estranha. Não é marinheiro comum, mas também não é oficial de combate. Ele transita. Ele entra na cabine do capitão e no porão dos doentes. Ele ouve segredos, ele vê covardias, ele vê coragem, ele vê homens chorando quando ninguém olha, e isso dá a ele uma espécie de conhecimento social que não está nos livros. O país de Gales que o Wafer deixa para trás, ou que ele carrega dentro de si, é um lugar de língua própria, de identidade muitas vezes, tratada como periférica dentro do reino. Ser galês num mundo dominado por Londres é ser, em certa medida, estrangeiro em casa. Talvez isso ajude a explicar uma habilidade que aparece mais tarde. A capacidade de viver entre outros, de aprender costumes, de observar, sem se dissolver completamente. Quem cresce numa margem aprende a ler centros, aprende a se adaptar, aprende a ouvir. A juventude de Wafer coincide com uma Inglaterra que se reorganiza após a restauração de 1660. A monarquia volta, mas o país não volta a ser o que era. O comércio se expande, a burocracia naval se fortalece, as guerras com os holandeses mostram a importância do mar. A vida marítima vira carreira para muitos. E, ao mesmo tempo, a violência privada continua sendo tolerada quando serve ao interesse nacional. O Caribe é longe. O Caribe é útil. O Caribe é um lugar onde a lei chega atrasada. Para um cirurgião, a escolha de embarcar pode ser tão simples quanto necessidade. Em terra, há concorrência, há corporações, há licenças, há reputações difíceis de construir. No mar, há risco, mas há demanda constante. Um navio que parte precisa de um homem que saiba lidar com ferimentos. Uma expedição precisa de alguém que mantenha os homens de pé. E, se o cirurgião for bom, ele se torna parte do cálculo estratégico. Um grupo armado pensa duas vezes antes de perder seu curador. Porque sem ele, uma bala que não mata na hora mata depois. Uma infecção derruba mais do que um inimigo. E o cirurgião, por sua vez, aprende a olhar para a violência com um olhar técnico. Onde outros veem bravura, ele vê hemorragia. Onde outros veem glória, ele vê gangrena. Onde outros veem saque, ele vê homens com mãos queimadas por pólvora, olhos feridos por estilhaços, pernas esmagadas por recuo de canhão. Isso não o torna moralmente superior, apenas o torna íntimo do custo. Há uma imagem que acompanha esse tipo de vida.
a linha e a agulha. Costurar a pele como se costura a vela. Remendar carne como se remenda lona. O mesmo gesto em escalas diferentes. O mar rasga, a guerra rasga, o trópico rasga, e o cirurgião vive de fechar rasgos. Só que ao fechar ele também deixa marcas, cicatrizes que contam histórias sem palavras. Wafer, antes de ser autor, é um homem de baú e lâmina. E esse baú não é apenas um conjunto de ferramentas, é um passaporte. Em portos do Atlântico, um cirurgião pode ser aceito onde um marinheiro comum seria descartável. Ele pode negociar com capitães, com mercadores, com oficiais. Pode ser chamado para tratar alguém importante, pode ganhar proteção. E em ambientes de homens armados, proteção é moeda. A formação dele, portanto, não é apenas técnica, é social. Ele aprende a se mover entre classes, a falar com gente rude e com gente educada, a lidar com superstição e com pragmatismo, a ouvir histórias de outros mares, de Madagascar, da costa da Guiné, das Antilhas, do continente americano. Histórias que misturam verdade e exagero, mas que têm um efeito real. Puxam o horizonte para longe. Fazem o mundo parecer maior e ao mesmo tempo acessível. Basta embarcar. E embarcar, naquele século, é aceitar uma disciplina de madeira. O navio range como um animal velho. O convés é escorregadio. O cheiro é uma mistura de alcatrão, suor, peixe seco, pólvora, fezes. Os homens dormem amontoados. Ratos correm. Piolhos vivem na costura da roupa. A água é racionada. A comida é dura. Biscoito naval cheio de gorgulhos, carne salgada, ervilhas secas. E quando a calmaria prende o navio, o calor vira tortura. Quando a tempestade chega, o frio e a água invadem tudo. O corpo é testado o tempo inteiro. O cirurgião, nesse ambiente, precisa ser também um administrador de recursos. Ele decide quando usar um remédio raro. Ele decide quando poupar ataduras. Ele decide quando uma amputação é inevitável e quando é melhor esperar. E esperar às vezes é condenar, mas cortar às vezes também é. Ele vive no limite do conhecimento disponível, sem antibióticos, sem compreensão de germes. Ele depende de limpeza, drenagem, cauterização e de uma sorte que ninguém controla. Essa precariedade molda um tipo de mentalidade, a mentalidade do improviso. E o improviso, mais tarde, será essencial quando o Wafer estiver longe de qualquer porto europeu, no interior do Istmo, onde não há baú completo, onde não há reposição, onde a própria sobrevivência depende de adaptar técnicas a materiais locais. Mas isso ainda está adiante. Por enquanto, o que existe é a construção de um homem que sabe fazer com pouco. Um homem que sabe que a civilização é fina, uma camada de pano sobre a ferida. Há também o aprendizado do olhar. Um cirurgião observa detalhes porque detalhes salvam. A cor de uma ferida, o cheiro de uma secreção, a temperatura da pele, o pulso fraco, a língua seca. Ele aprende a notar o que outros ignoram. E esse hábito de observação, quando aplicado a paisagens e pessoas, vira algo raro. Um relato que não é só aventura, mas descrição. Um relato que fala de rios, trilhas, alimentos, línguas, costumes. Um relato que nasce de um olhar treinado para o concreto, mas não se romantize. O mesmo homem que observa pode participar, o mesmo homem que descreve pode saquear, o mesmo homem que cura pode ser cúmplice de violência. O século XVII não oferece muitas carreiras limpas no Atlântico. O açúcar que adoça a mesa europeia tem sangue. A prata que brilha em Londres tem correntes. E os homens que circulam nesse sistema, mesmo quando não são os arquitetos, são engrenagens. Wafer entra nesse mundo como profissional. E isso é crucial. Ele não é um capitão de romance. Não é um aristocrata aventureiro. É um trabalhador especializado, um técnico do corpo. E técnicos em épocas de expansão imperial são valiosos, porque impérios não se fazem só com reis e almirantes. Fazem-se com carpinteiros, pilotos, intérpretes, ferreiros e cirurgiões. Gente que mantém a máquina funcionando. A atração pelo mar, para um galês do século XVII, é também atração por mobilidade. Em terra, a identidade é fixa. Filho de alguém, de uma paróquia, de uma comunidade que sabe tudo sobre você. No mar, você pode ser reinventado. Pode ser o cirurgião. Pode ser o homem necessário. Pode ser o homem que, mesmo sem título, tem autoridade quando alguém sangra. E essa autoridade é uma forma de liberdade? Só que liberdade no Atlântico vem com preço. A cada porto há risco de recrutamento forçado, o famoso press gang, que arrasta homens para a marinha. Há risco de doença, há risco de naufrágio, há risco de combate. E há risco moral, a normalização da violência. Quando se vive entre homens armados, a fronteira do aceitável se desloca. O que seria crime em casa vira necessidade no mar. O saque vira pagamento. A morte vira estatística. Wafer, ao escolher esse caminho,
entra numa corrente que o levará, inevitavelmente, para zonas onde a lei é fraca e a oportunidade é forte. O Caribe é uma dessas zonas, e, dentro do Caribe, há uma subcultura inglesa que se alimenta de guerra contra a Espanha e de ressentimento contra monopólios. Muitos bucaneiros se veem como soldados não reconhecidos, como homens que fazem o trabalho sujo do império. Outros são apenas predadores. A maioria é mistura, e um cirurgião, ao se aproximar deles, não precisa amar a violência. Basta aceitar que ela paga. O treinamento dele, no entanto, o mantém preso a uma ética prática. Manter vivos os que podem continuar. Não por bondade abstrata, mas porque um grupo precisa de homens aptos. Um cirurgião em expedição aprende a pensar em termos de capacidade de marcha, de capacidade de combate, de capacidade de remar. Ele trata para que o homem volte ao trabalho, e isso cria uma relação estranha com os pacientes. Camaradagem e utilidade, compaixão e cálculo. No fim das contas, a biografia de Wafer começa com uma escolha que parece pequena. Aprender um ofício de lâmina e linha. Mas esse ofício é uma chave. Ele abre a porta do navio, abre a porta do Caribe, abre a porta de companhias armadas que precisam de alguém que saiba estancar sangue. E, sem perceber, ele está se preparando para um tipo de vida em que o corpo, ferido, febril, remendado, será o verdadeiro mapa. Um mapa que não se desenha em papel, mas em pele. E há um detalhe que o século XVII ensina com crueldade. O corpo é frágil, mas é também o único instrumento que se tem. O cirurgião cuida dos outros, mas precisa cuidar de si. Precisa evitar cortes. Precisa evitar beber demais. Precisa evitar brigas. Precisa manter as mãos firmes. Porque mãos trêmulas matam. E, num mundo de homens que vivem de risco, a diferença entre ser respeitado e ser descartado pode ser a diferença entre um curativo bem feito e uma amputação mal feita. Wafer, galês, cirurgião, homem do Atlântico, começa assim. Entre a pedra úmida de uma terra periférica e a madeira rangente de um navio, entre o cheiro de turfa e o cheiro de alcatrão, entre o aprendizado paciente de um ofício e a pressa brutal do mar, ele ainda não sabe o nome das florestas do Darién, ainda não viu o verde pesado do istmo, ainda não sentiu a febre que sobe como fogo sob a pele, mas já carrega o essencial, a capacidade de remendar, de sobreviver, de transformar ferida em história. Porque, no fundo, o cirurgião do século XVII é um homem que vive no limite entre o que se pode fazer e o que se deseja fazer. Ele não promete milagres, promete tentativa. Ele não oferece pureza, oferece sutura. E quando o Atlântico chama, ele responde com o que tem. Um baú, uma lâmina, uma agulha. E a disposição de ir onde o sangue corre mais rápido. O Caribe não recebe ninguém com delicadeza. Ele engole. Primeiro com o calor, que não é só temperatura. É uma pressão constante, uma mão úmida no rosto, um peso no peito. Depois com o cheiro. Melaço, peixe, madeira encharcada, suor velho, rum derramado, pólvora guardada em barris. E, por fim, com a regra não escrita que todo recém-chegado aprende depressa. Aqui, a distância entre o legal e o ilegal é a largura de uma prancha. Lionel Wafer chega a esse mundo como chegam os homens úteis. Não como senhor, não como dono de navio, não como capitão com peruca e selo. Chega como cirurgião, um profissional que carrega o próprio valor dentro de um baú de madeira entre lâminas, serras, agulhas e frascos. Um homem que, em qualquer porto, pode ser recebido com um aceno de cabeça, porque ninguém quer morrer de uma ferida que, em teoria, dava para fechar. Mas o Caribe do fim do século XVII não é um lugar de teoria, é um lugar de pressa. A Jamaica inglesa, tomada dos espanhóis em 1655, vira um imã. A ilha é base militar, entreposto comercial, refúgio de desertores e também um mercado de violência. Port Royal, antes do terremoto que a engoliria em 1692, é descrita por contemporâneos como uma Sodoma tropical. Tavernas coladas umas nas outras, música e briga atravessando paredes finas, prostitutas, jogadores, marinheiros com bolsos cheios num dia e vazios no outro. O dinheiro circula rápido porque a vida circula rápido. E porque o saque, quando vem, vem em ondas. É ali, nesse ambiente de cais e lama, que a figura do bucaneiro deixa de ser lenda e vira rotina. Bucaneiros ingleses, franceses, às vezes holandeses, homens que aprenderam a viver de caça e de emboscada, de desembarque e retirada. De alianças improvisadas, muitos começaram como caçadores de gado selvagem em Hispaniola, defumando carne no Balcã. Depois,
a carne virou provisão para navios. Depois, o navio virou arma, e a arma virou profissão. A palavra bucaneiro carrega fumaça de carne defumada, mas o que ela significa na prática é outra coisa. Uma economia paralela, sustentada por pólvora, por informação e por uma matemática simples. Um navio espanhol carregado vale mais do que meses de trabalho honesto. Uma cidade costeira mal defendida vale mais do que uma vida inteira de salário. E, quando o estado está longe e o mar é grande, a tentação vira método. Só que esses homens não são um bando caótico o tempo todo. Existe uma lógica. Existe uma disciplina própria, irregular, mas real. Há acordos de partilha, há compensações para feridos, um olho perdido, uma mão arrancada, uma perna amputada podem render uma quantia definida do saque. Há eleições de capitães em certas companhias. Há juramentos. E há, sobretudo, uma compreensão coletiva de que a sobrevivência depende de especialidades. Um bom piloto vale ouro. Um carpinteiro que salva o casco vale mais do que um canhão. E um cirurgião. Um cirurgião é a diferença entre voltar mancando e não voltar. Wafer entra nesse circuito não como ideólogo da pirataria, mas como peça útil. E a utilidade no Caribe é uma forma de proteção. Um homem com bisturi e serra pode negociar onde um marinheiro comum só obedece. Pode exigir melhor parte. Pode recusar embarque em navio podre. Pode, em certos momentos, falar com capitães de igual para igual. Não por status, mas por necessidade. A bordo, o cirurgião vive num espaço que é quase um confessionário de madeira. Não é o convés, onde se grita e se trabalha. Não é a cabine do capitão, onde se decide. É um canto entre os dois mundos. Perto o suficiente para ser chamado quando o sangue começa, longe o suficiente para manter o baú seco. O Chirurgeon's Chest é guardado como se fosse pólvora, porque de certa forma é. Sem ele, a expedição perde homens não para o inimigo, mas para a podridão, e a podridão é o inimigo mais constante. No Caribe, ferida não é só ferida. É ferida mais calor, mais mosca, mais umidade, mais pano sujo, mais água ruim. Um corte pequeno vira úlcera. Uma farpa vira febre. Uma bala que atravessa sem matar pode condenar dias depois, quando o tecido incha, escurece, cheira mal. O cirurgião trabalha contra o tempo, mas também contra o ambiente. Ele drena pus, corta tecido morto, cauteriza quando precisa, faz ligaduras com o que tem, usa álcool, vinagre, terebintina, usa compressas, usa o que a tradição manda e o que a experiência sugere. E, quando nada funciona, assiste ao corpo perder a batalha. A vida de expedição é uma fábrica de casos clínicos. E não só de combate. Há disenteria que derruba homens como se fossem sacos vazios, há febres intermitentes que deixam o sujeito tremendo de frio sob sol de meio-dia. Há infecções de pele, fungos, feridas que não fecham. Há escorbuto quando a dieta se reduz a biscoito duro e carne salgada. Há acidentes de trabalho, cordas que queimam mãos, mastros que caem, canhões que recuam, barris que esmagam pés. O cirurgião é chamado para tudo. E, no fim, ele também é um tipo de contador. Conta quantos ainda podem remar, quantos ainda podem marchar, quantos ainda podem atirar. Mas o que transforma o Wafer em algo mais do que um técnico é o tipo de companhia que ele escolhe, ou que o escolhe. Os bucaneiros ingleses do período vivem uma transição. Houve um tempo, nas décadas anteriores, em que a violência contra a Espanha era quase política de Estado por procuração. A Inglaterra queria enfraquecer o Império Espanhol, queria abrir rotas, queria açúcar, queria prata, queria espaço. E os bucaneiros eram úteis, atacavam onde a marinha regular não podia estar sempre. Só que a política muda. Tratados são assinados, governadores recebem ordens para limpar a própria casa. A mesma mão que antes fechava os olhos começa a apontar o dedo. Essa mudança não acontece de um dia para o outro. Ela se arrasta, contraditória. Em um porto, o bucaneiro é recebido como aliado. Em outro, é caçado como criminoso. Um homem pode sair com bênção e voltar com forca. E nesse mundo instável, a informação vale tanto quanto pólvora. Saber qual governador tolera. Saber qual baía tem patrulha. Saber qual cidade espanhola está com guarnição reduzida. Saber quando os galeões passam. E é aqui que o Panamá começa a aparecer como palavra sussurrada. O Istmo do Panamá, para os europeus do século XVII, é uma dobradiça do mundo. De um lado, o Caribe e o Atlântico. Do outro, o Pacífico, o Mar do Sul, como muitos ingleses ainda chamam. A Espanha mantém, há mais de um século, um sistema de transporte de riqueza que depende dessa faixa de terra, prata do Peru e de outras. Regiões do Pacífico chega a portos como o Panamá, cruza o Istmo por trilhas e rios e sai pelo Caribe rumo à Havana, e depois à Europa. É uma artéria.
E artérias, quando cortadas, sangram riqueza. Para um bucaneiro, o Panamá não é só um lugar, é uma ideia. A ideia de atravessar a barreira verde e atingir o outro oceano, onde as defesas espanholas são menos habituadas a ataques de ingleses e franceses, a ideia de surpreender, a ideia de tocar a prata antes que ela vire galeão escoltado, a ideia de fazer história e dinheiro. Mas atravessar o istmo não é como atacar uma cidade costeira. Não é chegar com canhões, bombardear, saquear e partir. É entrar na selva. É marchar. É carregar pólvora e comida nas costas. É depender de guias, de rios, de trilhas que não estão em mapas europeus. É enfrentar chuva que apaga pavio, lama que engole bota, febre que derruba o mais forte. É, em suma, uma guerra contra a geografia. E, numa guerra contra a geografia, um cirurgião é ainda mais valioso. Porque não é só bala que fere. É espinho, é queda. É pé apodrecendo dentro de sapato molhado. É corte que infecciona porque não há como manter seco. É fome que enfraquece e torna qualquer ferida mais perigosa. O cirurgião vira o homem que tenta manter o grupo inteiro costurado, como se a expedição fosse um corpo coletivo. Wafer, nesse circuito, se aproxima de companhias inglesas que operam a partir do Caribe. Ele não é o único cirurgião a fazer isso. Há outros, e há relatos de cirurgiões que se tornam quase figuras lendárias entre piratas e corsários. Mas Wafer tem algo que se percebe depois, quando ele escreve. Uma atenção ao detalhe que vai além do necessário para sobreviver. Ele observa como quem arquiva, ele guarda na memória o que outros deixam passar. E isso, no momento, pode parecer apenas mania de profissional, mas é também uma forma de se preparar para o futuro, mesmo sem saber. A bordo, o cirurgião não vive só de bisturi, vive de negociação, porque o paciente, muitas vezes, é um homem armado, bêbado, supersticioso e com medo. Medo de morrer, medo de perder um membro, medo de ser deixado para trás. O cirurgião precisa impor autoridade sem ter espada. Precisa convencer um sujeito a ficar quieto enquanto se extrai uma bala. Precisa fazer um homem aceitar uma amputação quando a gangrena já subiu. Precisa às vezes ser duro, e às vezes ser rápido como um ladrão. A rapidez é uma virtude cruel. Não há anestesia moderna. Há rum, há láudano quando existe, há um pedaço de couro para morder, há homens segurando braços e pernas, e há o som da serra, o som que fica na cabeça de quem ouve. O cirurgião aprende a trabalhar com esse som como parte do ofício. Aprende a não hesitar. Aprende a fechar o que abriu. Aprende a amarrar artérias com dedos firmes. Aprende a cauterizar quando o sangue não obedece. E, no entanto, ele também é vulnerável, porque num grupo de bucaneiros, a disciplina é sempre uma negociação. Um capitão pode ser eleito hoje e deposto amanhã. Um homem pode ser herói numa manhã e suspeito à noite. O cirurgião, por mais útil que seja, não está acima da violência do grupo. Se ele falha, se ele é acusado de incompetência, se ele é visto como alguém que guarda remédios para si, pode virar alvo. A confiança é tão importante quanto a lâmina. É por isso que a reputação nesse mundo é quase um escudo. Um cirurgião que salva um homem importante ganha proteção. Um cirurgião que mantém muitos vivos ganha respeito coletivo. E o Wafer, ao que tudo indica, consegue navegar esse terreno. Ele permanece. Ele segue com as companhias. Ele não desaparece como tantos outros nomes que o mar apaga. O Caribe também é um lugar de línguas misturadas. Inglês, francês, espanhol, holandês, línguas africanas trazidas à força, línguas indígenas. Nos portos, a comunicação é feita de gestos, de palavrões, de termos náuticos compartilhados. Um cirurgião precisa entender ordens, precisa entender queixa de dor, precisa entender quando alguém está delirando. E aos poucos ele vai absorvendo esse mundo poliglota, não como erudito, mas como sobrevivente. E então há a política. Sempre a política. Mesmo quando ninguém quer falar dela. Governadores ingleses no Caribe vivem entre duas pressões. De um lado, Londres, que quer ordem, comércio regular, tratados respeitados. Do outro, colonos e mercadores locais, que lucram com contrabando e com a presença de homens armados que podem ser usados contra espanhóis e franceses. O bucaneiro é útil e perigoso. Ele defende a ilha quando convém, mas também pode arrastar a colônia para a guerra indesejada. Ele traz prata e mercadorias, mas também traz problemas diplomáticos. Essa ambiguidade cria um espaço onde Wafer e seus companheiros podem operar, às vezes com tolerância, às vezes com perseguição. E, nesse vai e vem, a ideia de uma grande expedição, uma que atravesse o istmo e ataque o lado do Pacífico, ganha força como aposta. Final, como golpe grande antes que a janela se feche de vez. Porque a janela está de fato se estreitando? A repressão contra a pirataria aumenta ao longo do fim do século XVII, a marinha inglesa se profissionaliza,
A diplomacia com a Espanha oscila, mas tende a buscar estabilidade quando o comércio regular parece mais lucrativo do que a guerra irregular. E, ao mesmo tempo, a própria Espanha tenta reforçar defesas, reorganizar comboios, punir contrabandistas. O Caribe vira um tabuleiro mais vigiado, não totalmente, nunca totalmente, mas o suficiente para que os bucaneiros sintam que o tempo de ouro não dura para sempre. E quando homens armados sentem que o tempo está acabando, eles correm mais riscos, apostam mais alto, fazem expedições mais longas, entram mais fundo. Wafer, como cirurgião, sente isso no corpo dos outros. Mais feridos, mais doentes, mais casos desesperados, mais necessidade de improviso. E, ao mesmo tempo, mais recompensa potencial, porque uma expedição grande promete saque grande. Promete pagamento que pode comprar uma casa, uma vida em terra, uma aposentadoria improvável para quem viveu de mar. Mas o preço é o mesmo de sempre. O corpo. Imagine um grupo de bucaneiros se preparando para uma marcha. Não é uma frota elegante. São navios e canoas, homens com mosquetes que enferrujam fácil, pólvora embrulhada para não molhar, facas, machados, panelas, redes. Cada um carrega o que pode. Alguns carregam feridas antigas, cicatrizes que repuxam quando chove. Outros carregam doenças que ainda não se revelaram. E, no meio, o cirurgião carrega o baú, ou parte dele, como se carregasse um pedaço de civilização portátil. O baú, porém, não é infinito. Instrumentos quebram, frascos acabam, panos apodrecem. E o cirurgião aprende a substituir, linha de sutura pode ser improvisada, atadura pode ser rasgada de camisa. Um instrumento pode ser afiado de novo. Um emplastro pode ser feito com gordura e ervas locais, se alguém souber quais. E essa necessidade de adaptação aproxima o cirurgião de um tipo de conhecimento que não vem da Europa. O conhecimento de quem vive ali. É assim que o caminho para o Panamá começa a se desenhar não só como rota militar, mas como rota de aprendizado forçado, porque, para atravessar o istmo, os bucaneiros precisam de guias, de aliados, de informação local. Precisam negociar com povos indígenas que conhecem rios e trilhas. Precisam de comida que não está em barris europeus. Precisam de abrigo que não é tenda de lona. Precisam, em suma, de uma ponte humana, e pontes humanas são sempre instáveis. Os povos indígenas da região do Istmo, incluindo os Kuna, que mais tarde serão centrais na vida de Wafer, vivem num mundo pressionado por impérios, por doenças trazidas de fora, por missões, por escravização, por guerras locais. Eles não são figurantes passivos. Eles escolhem alianças. Eles usam estrangeiros contra inimigos. Eles negociam. Eles resistem. E para um grupo de bucaneiros, a relação com esses povos pode ser tanto salvação quanto armadilha. Wafer, como cirurgião, tem uma vantagem peculiar nesse tipo de contato. Ele oferece algo que não é só arma. Ele oferece cura, ou pelo menos tentativa de cura. E isso pode abrir portas onde a pólvora fecha. Um homem que sabe tratar uma ferida, reduzir uma fratura, aliviar uma dor, pode ser visto como útil mesmo por quem desconfia do estrangeiro. A medicina, mesmo rudimentar, é uma linguagem de mãos. Mas antes de chegar ao interior, Wafer precisa se tornar parte do cotidiano bucaneiro, e esse cotidiano é feito de espera e explosão. Dias de calmaria, em que o navio parece parado num espelho de água, homens irritados, bebendo, brigando, adoecendo, e de repente um avistamento. Uma vela no horizonte, um porto espanhol, um barco menor carregado de mercadorias. A tensão sobe, o convés vira formigueiro. Mosquetes são limpos, pavios preparados, facas afiadas, e o cirurgião, nesse momento, faz um trabalho silencioso. Prepara panos, separa instrumentos, organiza o que vai precisar quando a primeira bala encontrar a carne. Porque ele sabe, sempre encontra. Quando o combate acontece, ele não é o herói no centro. Ele é o homem que espera o resultado. E quando o resultado chega em forma de corpos. Um com o ombro aberto, outro com mão pendurada por tendão, outro com barriga perfurada, e aí não há muito o que fazer além de tentar aliviar e observar o inevitável. O cirurgião aprende a classificar rápido. Quem tem chance, quem não tem, quem precisa de intervenção imediata, quem pode esperar. É uma triagem brutal, feita sem palavras bonitas. E, no entanto, é também nesse trabalho que ele constrói sua posição. Um capitão pode ser substituído. Um marinheiro pode ser perdido. Um cirurgião competente é difícil de repor. E isso dá a Wafer uma espécie de permanência dentro de um mundo de homens descartáveis. Há também o lado escuro, o lado que não cabe em retrato heróico. O cirurgião não está fora do saque. Ele participa do sistema que produz as feridas que ele trata. Ele é pago por isso. Ele se beneficia e, quando uma cidade é atacada, quando prisioneiros são feitos,
Quando mercadorias são tomadas, ele está ali, parte da engrenagem. Pode não ser o homem que ateia fogo, mas é o homem que mantém os incendiários vivos. Essa contradição não é um detalhe moral. É o centro da experiência atlântica. O mesmo império que fala em civilização depende de violência. O mesmo comércio que fala em prosperidade depende de coerção. E o mesmo cirurgião que fala em cura depende de guerra para ter trabalho e ascensão. Wayfair, ao se aproximar do Panamá como objetivo, entra numa tradição bucaneira já marcada por grandes incursões. A ideia de atravessar o Istmo e atacar o lado do Pacífico não nasce do nada. Ela circula como mito prático, como memória de expedições anteriores, como prova de que é possível e, quando algo é possível, homens desesperados e ambiciosos tentam repetir, só que repetir é sempre mais difícil. Porque o inimigo aprende, porque o terreno não muda, mas a sorte muda. Porque o corpo humano não aguenta sempre, e o corpo, de novo, é o mapa. Wayfair observa corpos de homens que vivem de marcha e combate, pernas cheias de picadas, pés rachados, unhas caindo, dentes apodrecendo, barrigas inchadas por dieta ruim, olhos vermelhos de sol e sal. E ele sabe que uma expedição longa não é vencida só com mosquete, é vencida com resistência física, com capacidade de comer o que há, com capacidade de dormir molhado e levantar, com capacidade de não enlouquecer com febre. O cirurgião, nesse contexto, vira também uma espécie de conselheiro prático. Ele pode dizer quando a água está matando mais do que o inimigo. Pode sugerir ferver quando há tempo. Pode recomendar descanso quando ninguém quer ouvir. Pode insistir em drenar uma ferida antes que ela mate um homem que ainda pode carregar pólvora. E às vezes ele é ignorado. Porque bucaneiro não é conhecido por prudência. Mas às vezes ele é ouvido. Porque a dor convence. A aproximação do Panamá, portanto, não é um salto repentino. É um acúmulo de rotas tentadas, de portos usados, de alianças feitas e desfeitas, de rumores sobre trilhas no Darién, de histórias sobre rios que levam ao interior, de nomes indígenas pronunciados com sotaque inglês. É um acúmulo de necessidade. A necessidade de um golpe grande, antes que a repressão aperte mais, antes que a idade pese, antes que a doença leve. E o Wayfair está no meio disso como homem de ofício. Ele não comanda a estratégia, mas a estratégia depende dele mais do que os estrategistas gostam de admitir. Porque um grupo que marcha sem capacidade de tratar feridos vira um grupo que se desfaz. Um grupo que não consegue manter homens vivos vira um grupo que perde força, perde moral, perde velocidade. E velocidade no Istmo é vida. No Caribe, tudo é distância e tempo. A distância entre uma ilha e outra pode ser vencida em dias, ou pode virar semanas, se o vento não ajuda. O tempo de uma ferida pode ser horas ou pode ser dias até virar gangrena. O tempo de uma febre pode ser uma noite ou pode ser uma sentença. E o cirurgião vive contando esses tempos. Mesmo quando ninguém pede, há momentos em que a vida bucaneira parece quase uma rotina de trabalho. Reparo de navio, divisão de provisões, discussões sobre rumo, brigas por parte de saque. E no meio, o cirurgião atendendo casos menores. Um dente arrancado com alicate, uma ferida limpa e enfaixada, uma queimadura de corda, uma infecção de pele. Pequenas intervenções que mantêm o grupo funcional. Pequenas costuras. E há momentos em que tudo vira caos. Um ataque mal calculado, uma emboscada. Um tiro que pega um homem no pescoço e o sangue jorra como fonte. Um incêndio a bordo. Um barril de pólvora que explode. E o cirurgião, de novo, no centro do pós-choque, tentando transformar gritos em silêncio, tentando transformar carne aberta em algo que ainda respire. É nesse vai e vem que Wayfair se torna, sem cerimônia, um bucaneiro cirurgião. Não porque ele adote uma bandeira negra como identidade romântica, mas porque ele passa a depender desse mundo, e esse mundo passa a depender dele. Ele entra na rede de homens que vivem entre portos e selvas, entre cartas de corso e mandados de prisão, entre a bênção de um governador e a perseguição de outro. E ao entrar, ele também entra numa geografia mental, a geografia do Caribe inglês, com seus pontos de apoio e seus perigos, Jamaica como base, ilhas menores como refúgio, baías escondidas, recifes que destroem casco, correntes traiçoeiras, e sempre a sombra espanhola, fortalezas, patrulhas, cidades com muralhas, e a certeza de que, se capturado, o bucaneiro pode não ter julgamento gentil. Essa sombra dá ao grupo uma urgência constante. Não é só ganhar, é escapar. Não é só atacar, é desaparecer. E, para desaparecer, às vezes é preciso ir onde o inimigo não espera. Ir para o interior, ir para o istmo, ir para o verde pesado do Darién.
O Panamá então deixa de ser apenas alvo distante e vira destino provável. E quando um destino vira provável, o corpo começa a se preparar, ou a falhar. Homens tentam fortalecer-se com comida quando há, tentam conseguir pólvora seca, tentam arrumar sapatos melhores, porque sapato ruim mata em marcha longa. Tentam conseguir facões, porque selva não se atravessa com espada de cerimônia. Tentam conseguir guias, porque sem guia a trilha vira labirinto. E o cirurgião tenta fazer o que pode: revisar instrumentos, separar o essencial, pensar no que vai faltar. Porque no interior não há loja, não há porto, não há reposição, há apenas o que se carrega e o que se encontra. E o que se encontra pode ser remédio ou veneno. Wafer, nesse ponto, já é mais do que um homem que corta. Ele é um homem que aprende a ler ambientes, a entender que o trópico tem regras próprias, que a umidade é inimiga de pólvora e de curativo, que a água doce pode ser armadilha, que a comida local pode salvar, mas também pode adoecer quem não está acostumado, que o corpo europeu, ou britânico, não é automaticamente superior. Ele é apenas diferente e muitas vezes menos adaptado. Essa percepção, ainda embrionária, é o que o separa de muitos companheiros que atravessam o Caribe como se fosse apenas cenário de saque. Para Wafer, o cenário entra no corpo, o clima entra na ferida, a geografia entra na febre, e isso faz dele um observador perigoso. Perigoso porque vê demais, porque registra demais, porque transforma a experiência em conhecimento, mas por enquanto ele ainda está no circuito de homens que vivem de oportunidade, e oportunidade no fim dos anos 1670 tem um nome que brilha como metal: o Istmo. A aproximação final ao Panamá é feita de conversas em tavernas, de mapas mal desenhados em mesas sujas, de dedos apontando para linhas imaginárias, de promessas de riqueza que sempre parecem maiores do que a realidade. É feita de capitães que tentam manter autoridade sobre homens que só obedecem enquanto acreditam no lucro. É feita de alianças entre ingleses e às vezes franceses, porque o inimigo comum, a Espanha, torna a cooperação conveniente. E é feita de um cálculo silencioso: quantos vão morrer antes de ver o outro lado? O cirurgião não faz esse cálculo em moedas, faz em corpos. Quantos pares de pés aguentam lama? Quantos pulmões aguentam chuva fria à noite? Quantos estômagos aguentam fome? Quantas feridas podem ser tratadas com o que há? Quantas febres podem ser baixadas com repouso que ninguém quer conceder? E, mesmo assim, ele vai. Porque o mundo atlântico não recompensa prudência, ele recompensa quem arrisca e sobrevive. E Wafer até aqui sobreviveu. Quando o grupo finalmente se orienta para a grande travessia, o Caribe fica para trás como uma espécie de antecâmara. As ilhas, com seus portos e tavernas, com suas brigas e mercados, com sua mistura de línguas e cheiros, tornam-se memória recente. À frente há outra coisa: uma parede verde, um corredor de rios e montanhas baixas, de chuva e inseto, de trilhas que não respeitam botas europeias, e o cirurgião, que até então remendava homens para que voltassem ao convés, vai precisar remendar homens para que continuem andando. É outra medicina, mais suja, mais improvisada, mais dependente de alianças com quem conhece a terra. O baú de Wafer, nesse momento, é quase um símbolo. Um pedaço de metal e madeira carregado para dentro da selva, uma tentativa de levar a ordem do ofício para um lugar que não se importa com ofícios. E ao lado do baú, a ferida, sempre a ferida, como lembrança de que o corpo é o primeiro território conquistado e o primeiro território perdido. Porque, no fim, é isso que o circuito bucaneiro ensina a um cirurgião. Impérios podem ser desenhados em mapas, mas a realidade é costurada em carne. E cada ponto de sutura é uma pequena negociação com a morte. A selva do Istmo não começa com uma linha no chão. Ela começa no ar. Um ar que muda de textura, que deixa de ser brisa salgada e vira um caldo morno, pesado, cheio de água invisível. O mar ainda está ali, atrás, com seu horizonte limpo e sua promessa de fuga. Mais à frente, o verde se levanta como parede, e a parede respira. Os bucaneiros, acostumados a medir o mundo por milhas náuticas e ventos, de repente precisam medir por passos, por joelhos que afundam, por botas que apodrecem, por pólvora que vira pasta. A travessia do Panamá, fim da década de 1670, quando a ideia de alcançar o Mar do Sul ainda tem gosto de audácia e de blasfêmia, não é uma marcha triunfal, é um teste de decomposição. Lionel Wafer entra nesse interior como entra em tudo, com um baú e um ofício. Só que agora o baú pesa mais, não pelo metal das lâminas, mas pelo que ele representa. A bordo, o cirurgião é chamado quando o sangue aparece. Na selva, o sangue aparece o tempo todo e nem sempre por bala. Espinho que rasga a canela, cipó que corta como fio, pedra escondida na lama que abre o pé.
queda em barranco, mordida de inseto que vira ferida purulenta em 2 dias. E, por cima de tudo, a febre, essa entidade sem rosto que chega à noite e de manhã deixa um homem tremendo como se estivesse nu no inverno galês. O istmo é uma dobradiça do mundo para os impérios. Para quem atravessa a pé, é uma máquina de moer. A chuva não cai, ela insiste. Ela não molha, ela infiltra. Entra na costura da roupa, entra no couro, entra no curativo, entra no ouvido. O fogo, que no navio é rotina, aqui vira luxo. Acender uma chama é uma negociação com a umidade. Manter a pólvora seca é uma obsessão. E o cirurgião, que depende de panos limpos e de instrumentos sem ferrugem, descobre que a própria ideia de limpo precisa ser renegociada. A marcha exige guias, exige informação que não está em carta náutica, exige gente que saiba onde o rio afina, onde a trilha sobe, onde a água é bebível, onde a lama engole até a canela e não devolve. E é aí que o Darien, esse nome que, para europeus, soa como fronteira vaga e perigosa, se revela como território habitado, disputado, conhecido em detalhes por quem nasceu ali. Os Kuna, que hoje se autodenominam Guna, aparecem nesse cenário não como pano de fundo exótico, mas como força local com agência. Eles conhecem o istmo como se conhece o próprio corpo, onde dói, onde cura, onde se passa sem ser visto. Vivem sob pressão de espanhóis, de missões, de caçadores de escravos, de doenças que chegaram com o Atlântico e nunca mais foram embora. E ainda assim, escolhem. Escolhem quando negociar, quando esconder, quando atacar, quando conduzir estrangeiros por trilhas que podem ser caminho ou armadilha. Para os bucaneiros, a aliança com grupos indígenas é pragmática. Sem ela, a travessia pode simplesmente falhar. Para Wafer, há um detalhe a mais. Ele carrega uma moeda que não é prata nem pólvora. Ele carrega a promessa de aliviar dor, e dor é uma linguagem que atravessa fronteiras com mais facilidade do que qualquer tratado. A expedição avança e o corpo coletivo começa a mostrar sinais. Não é só cansaço, é desgaste de tecido humano, pés macerados pela água constante, a pele branca e mole como se tivesse sido cozida, unhas que se soltam, calcanhares que abrem e viram portas para a infecção. Homens que tentam continuar andando e deixam um rastro de sangue diluído na lama. O cirurgião olha para isso e vê um mapa. Cada ferida indica um tipo de terreno, um tipo de erro, um tipo de azar. E cada curativo é uma tentativa de manter a marcha viva, só que a selva não dá tempo para curar direito. O curativo, feito com pano rasgado de camisa, fica úmido em minutos. A atadura que deveria proteger vira esponja de sujeira. A ferida que deveria secar fermenta. E o cirurgião precisa decidir rápido. Limpar como pode, drenar quando há pus, cortar tecido morto antes que o cheiro doce e podre anuncie gangrena. Sem mesa, sem luz boa, sem água fervida suficiente, às vezes com o paciente sentado num tronco, às vezes deitado no chão, com formigas interessadas no que está exposto. A medicina de Wafer, nesse interior, é menos arte e mais carpintaria do corpo. Ele trabalha com o que tem. Lâmina, agulha, linha, álcool quando existe, vinagre, resinas, gordura, e trabalha com o que aprende, porque no Darien há plantas que estancam sangue, há folhas que aliviam inflamação, há modos de preparar emplastros que não estão nos manuais europeus. O cirurgião, se for inteligente, observa. Se for orgulhoso, morre, ou mata. E então acontece o ponto em que o ofício deixa de ser escudo e vira necessidade pessoal. Wafer se fere. Não é uma ferida de duelo romântico, nem um tiro heróico no peito. É o tipo de acidente que a selva coleciona. Pólvora, fogo, descuido, um instante. Ele sofre uma queimadura séria, e queimadura no trópico úmido é convite para a infecção. A pele, que deveria ser barreira, vira campo aberto. A dor não é só dor. É uma dor que lateja com o calor, que não deixa dormir, que transforma cada passo em martelo. De repente, o homem que remenda os outros precisa ser remendado. E isso muda tudo, porque numa expedição armada, o ferido é peso. O ferido atrasa. O ferido exige comida, exige proteção, exige tempo. E tempo, no istmo, é o recurso mais caro. A companhia segue. A lógica é brutal, mas é lógica de sobrevivência. Quem não acompanha, fica Wafer, debilitado, acaba separado do grupo. Não necessariamente por maldade explícita. Às vezes basta a marcha continuar e o corpo não obedecer. A selva não precisa de vilões, ela só precisa de distância. E é nesse abandono, ou nessa separação, como se queira chamar, que a vida de Wafer dá a guinada que o tornará, anos depois, uma voz impressa em Londres. Porque ele não morre, ele não é devorado pela febre.
Ele não é encontrado por patrulha espanhola e enforcado como pirata. Ele é acolhido por Cunha. A cena, imaginada a partir do que ele próprio descreve mais tarde, tem uma simplicidade quase indecente. Um europeu ferido, queimado, fraco, em território onde europeus costumam chegar armados e arrogantes, de repente depende de mãos indígenas para comer, para dormir, para não apodrecer vivo. A ferida vira passaporte, um passaporte doloroso. Os Cunha o tratam, e o tratamento não é caricatura de curandeirismo para divertir leitor europeu. É prática. É conhecimento acumulado em ambiente onde a selva pune erro com rapidez. Eles sabem lidar com inflamação, com infecção, com dor, sabem o valor de manter a ferida limpa dentro do possível, de usar certas folhas, certas resinas, certos banhos. E o Wafer, cirurgião treinado na tradição britânica, observa com uma mistura de humildade forçada e curiosidade profissional. Ele vê que há método, que há repetição, que há resultados. Ao mesmo tempo, ele oferece o que sabe. Um estrangeiro com instrumentos de metal, com noção de sutura, com capacidade de drenar e cortar com precisão, pode ser útil. A relação se torna troca. Não uma troca abstrata, mas concreta. Comida por serviço, abrigo por cuidado, proteção por conhecimento. A medicina vira diplomacia de proximidade. E, enquanto se recupera, Wafer começa a ver o Darien por dentro, não como corredor para saque, mas como mundo. Um mundo de rios que são estradas, de canoas que deslizam onde o europeu só vê água barrenta, de aldeias que se organizam em torno de parentesco, de alianças, de rivalidades, de redes de troca que incluem sal, peixe, milho, frutas, utensílios e também informação. Sempre informação. Ele observa o corpo Cunha com olhar de cirurgião e de europeu do século XVII e registra detalhes que, para ele, são sinais de identidade. A pintura corporal, por exemplo, pigmentos que marcam pele, que distinguem, que protegem do sol e do inseto, que comunicam pertencimento. Ele nota adornos, perfurações, ornamentos. Nota práticas que lhe parecem estranhas e ainda assim coerentes dentro daquele universo. Nota também a presença constante do mar e do rio na vida cotidiana. A pesca, o deslocamento, a forma como a água define o ritmo do dia. E há um detalhe que o impressiona e que ele levará para o papel. A prática de perfuração do nariz e o uso de ornamentos, algo que ele descreve com precisão de quem está acostumado a olhar para a carne e para os modos como a carne é modificada. Ele observa também a maneira como os Cunha lidam com feridas e doenças, como interpretam certos sintomas, como organizam cuidados. Para um europeu, isso pode virar curiosidade. Para um homem ferido, isso é sobrevivência. O Darien também é política. Não a política de parlamentos, mas a política de fronteira. Os espanhóis tentam impor presença, mas a presença é irregular, contestada, muitas vezes odiada. Há memória de violência, de captura, de trabalho forçado. Há missões religiosas que tentam fixar populações, mudar costumes, controlar rotas. E há resistência, aberta ou silenciosa. Nesse contexto, um inglês ferido pode ser útil como símbolo e como ferramenta. Prova de que há outros inimigos do espanhol. Prova de que alianças alternativas existem. Wafer percebe, mesmo que não use essas palavras, que está no meio de uma guerra de baixa intensidade, contínua, onde cada grupo tenta usar o outro sem ser usado demais. Os bucaneiros querem guias e passagem. Os Cunha querem armas, metal, apoio contra espanhóis e contra rivais. E o cirurgião quer viver, quer recuperar a pele, quer voltar a andar sem sentir o fogo da queimadura em cada movimento. Os dias no Darien têm outra cadência. Não há sino de bordo, não há grito de contramestre. Há o som de insetos, o estalo de madeira, o barulho de água correndo, o canto de aves que o europeu não sabe nomear. A fumaça de fogueira quando o tempo permite. Há cheiro de peixe, de frutas, de terra molhada. Há noites em que a escuridão parece material, como pano grosso. E há o corpo, sempre o corpo, reagindo. A pele que coça, o estômago que estranha comida nova, a cicatriz que repuxa. Wafer aprende a comer o que há. Aprende a aceitar que a dieta não é biscoito duro e carne salgada, mas milho, raízes, frutas, peixe, caça quando aparece. Aprende que a fome, ali, não é só falta de comida. É falta de sal, falta de gordura, falta de energia para manter o corpo quente à noite quando a chuva esfria o mundo. Aprende também que a selva oferece, mas cobra. Água demais pode matar, fruta demais pode soltar o ventre, peixe mal conservado pode derrubar um homem em horas. E como cirurgião ele observa sinais, observa como a pele reage ao clima,
Como certas feridas cicatrizam mais rápido ou mais devagar, dependendo de onde estão, de como são protegidas, de como são lavadas. Observa a diferença entre uma infecção que se espalha e uma que se contém. Observa o efeito do repouso, esse luxo que a marcha bucaneira não permite, mas que a convalescença entre os cuna, por necessidade, impõe. Há também a língua. Wafer não é linguista acadêmico, mas é homem prático. E homem prático aprende palavras como aprende nós de corda. Para não morrer, ele registra termos, tenta reproduzir sons, anota significados. Não por amor abstrato ao conhecimento, mas porque a comunicação é ferramenta. Pedir água, pedir comida, pedir ajuda. Explicar dor, explicar onde dói, como dói, quando dói. A medicina exige vocabulário. E o vocabulário ali é ponte. A convivência prolongada o coloca diante de costumes que, para um europeu, são ao mesmo tempo fascinantes e desconcertantes. Ele nota formas de organização social, relações entre homens e mulheres, modos de criar crianças, de distribuir trabalho. Nota também a presença de rituais, de crenças, de práticas que ligam corpo e espírito, de maneira que a medicina europeia, ainda presa a teorias antigas e a empirismos misturados, não consegue traduzir sem distorcer, e mesmo quando distorce, ele registra. O registro por si só já é raro, mas não se deve romantizar. Wafer não vira um deles. Ele continua sendo estrangeiro, e estrangeiro útil. A utilidade é o que o mantém vivo. Ele cura quando pode. Ele oferece metal, oferece técnica, oferece o prestígio de ser alguém que veio do outro lado do mar. E, em troca, recebe proteção num território onde proteção é tudo. Enquanto isso, em algum lugar além da selva, seus antigos companheiros seguem a lógica do saque, do ataque, da retirada. A expedição, que para eles é linha de movimento, para Wafer vira ausência. Ele fica com o tempo. E o tempo, no Darien, é professor severo. A ferida dele, a queimadura, vira refrão físico. Ela melhora e piora, ela fecha e reabre. Ela coça, ela dói, ela inflama quando a umidade vence. Ele aprende a viver com a cicatriz como se fosse um segundo mapa, um mapa do erro, do acidente, da dependência, um cirurgião marcado no próprio corpo, um homem que até então podia se imaginar como aquele que controla o corte, agora entende o que é ser controlado por ele. E é nesse estado entre recuperação e observação que o Wafer recolhe o material que mais tarde transformará em livro, não como diário literário, mas como inventário de sobrevivência, rotas, rios, distâncias aproximadas, recursos locais, modos de deslocamento, relações entre grupos, atitudes em relação aos espanhóis, possibilidades de atravessar o istmo. O que ele aprende ali tem valor estratégico, tem valor comercial, tem valor imperial. E ele sabe disso, mesmo que ainda não saiba como vender. O Darien, para a Inglaterra e para a Escócia do fim do século XVII, é tentação geopolítica, um ponto onde se pode sonhar com passagem entre oceanos, com base no Pacífico, com golpe no sistema espanhol. Décadas depois, a Escócia tentará o desastroso projeto Darien. E quando tentar, relatos como o de Wafer estarão no pano de fundo, alimentando imaginação e cálculo. O que ele vê, portanto, não é apenas curiosidade etnográfica, é munição de papel. Mas no momento, a munição é outra. É a capacidade de sair vivo. Em algum ponto, Wafer precisa deixar os Cuna e reencontrar o circuito atlântico. Isso não é simples. Sair do Darien é tão difícil quanto entrar. Exige canoa, exige guia, exige momento certo. Exige não cair nas mãos erradas. Exige não ser confundido com o inimigo por quem só vê pele clara e imagina espanhol. Exige atravessar zonas onde a autoridade espanhola aparece em destacamentos, em patrulhas, em postos, em rumores. A saída é feita de deslocamentos curtos, de espera, de oportunidade, de rios que levam a enseadas, de enseadas que levam a embarcações, de embarcações que levam a portos onde um inglês pode se misturar de novo a marinheiros e mercadores, e, durante esse retorno gradual, Wafer carrega consigo duas coisas, a cicatriz e a memória. A cicatriz é prova, a memória é capital. Ele volta diferente. Não no sentido romântico de transformado pela selva como personagem de ficção, mas no sentido prático. Ele agora sabe coisas que poucos europeus sabem com esse nível de detalhe, sabe como é a terra quando não é vista do convés. Sabe como é depender de gente que os impérios chamam de selvagens e que, na prática, dominam o ambiente com competência que nenhum europeu improvisa em semanas. Sabe como a medicina muda quando não há pano seco, quando não há repouso, quando a infecção é mais rápida do que a disciplina. E sabe, sobretudo, que o istmo não é só caminho para a prata espanhola.
É um mundo costurado por corpos. Corpos que marcham e caem. Corpos que queimam e cicatrizam. Corpos que carregam canoas, que carregam crianças, que carregam armas, que carregam histórias. O istmo, visto por Wayfair, é uma anatomia viva. Rios como veias, trilhas como nervos, aldeias como órgãos. E a ferida dele, a ferida dos outros, como lembrança de que qualquer projeto imperial, qualquer expedição bucaneira, qualquer sonho de riqueza, no fim precisa passar por carne. E carne no Darien não perdoa. Quando ele finalmente deixa o Darien, não é como quem fecha uma porta e vira à esquina. É como quem arranca um curativo que já colou na pele. Sai devagar, com cuidado, porque qualquer puxão brusco reabre a ferida. E a ferida, ali, não é só a queimadura antiga, é o risco permanente de ser confundido, capturado, vendido, morto. O istmo é estreito no mapa, mas largo demais na vida real. Largo de lama, de rios que mudam de humor, de mangues que engolem canoas, de trilhas que somem sob a chuva. Largo de gente armada. Wayfair carrega o corpo como documento. Um cirurgião marcado com cicatriz que não deixa esquecer, e carrega também um tipo de bagagem que não pesa no ombro, mas pesa na cabeça. Nomes de rios, distâncias aproximadas, o jeito como a maré entra em certas enseadas, o tipo de madeira que serve para canoa, o tipo de folha que acalma a inflamação, o tipo de peixe que sustenta um homem por um dia inteiro. Coisas pequenas, coisas que em Londres viram descrição. No Darien, eram diferença entre voltar e apodrecer. A reentrada no mundo atlântico tem cheiro de sal e de fumaça de porto. Depois de meses, talvez mais, respirando um ar que parece caldo, o vento marítimo corta como lâmina, e o barulho muda. A selva tem um ruído contínuo, orgânico, como se o mundo estivesse mastigando. O porto tem pancadas secas, martelo em madeira, corrente arrastando, grito de marinheiro, barril rolando, corda esticando. E, no meio disso, a velha economia da violência volta a se oferecer como se fosse normal. Homens com cicatrizes recentes, pólvora, rum, promessas de saque, notícias de guerra, boatos de anistia, boatos de enforcamento. Wayfair é, antes de tudo, um profissional. Cirurgião. No século XVII, isso não é o médico de gabinete com latim elegante, é o homem do corte, da serra, da agulha, é o que trabalha com as mãos e com o sangue. Em navio, ele é indispensável e, ao mesmo tempo, sempre suspeito. O que sabe demais sobre o corpo, o que vê demais de perto a fragilidade dos outros, mas indispensável. Porque o Atlântico, naquela época, é uma fábrica de ferimentos. Escorbuto que abre gengiva, queda de mastro que quebra a costela, briga de faca em taverna, tiro de mosquete que deixa chumbo dentro. E, no Caribe, tudo isso com calor e mosca, com ferida que infecciona em dias. Ele volta a circular por esse mundo como quem volta a um ofício antigo, mas com uma diferença. Agora ele tem uma história que não é só de bordo. Ele tem um interior. Tem o Mar do Sul visto de dentro do continente. Tem o Darien não como palavra em carta, mas como experiência no corpo. E isso num tempo em que informação geográfica é poder, vale quase tanto quanto ouro. O fim do século XVII é um período em que a figura do bucaneiro começa a mudar de cor. A década de 1660 e 1670 foi a era das grandes incursões, das companhias meio privadas, meio toleradas, que atacavam o Império Espanhol com uma mistura de guerra e banditismo. Mas os ventos políticos mudam. Tratados, pressões diplomáticas, interesses comerciais mais estáveis. A Inglaterra, que em certos momentos fechou os olhos para a pirataria quando ela servia contra a Espanha, passa a querer ordem. Quer açúcar, quer tabaco, quer rotas seguras, quer colônias lucrativas sem escândalo. E quando o Estado quer ordem, o bucaneiro vira problema. Isso não acontece de um dia para o outro. A transição é suja, cheia de exceções, de governadores que ainda negociam com homens armados, de portos que vivem do contrabando. Mas a janela se estreita. E o Wayfair, que sobreviveu porque soube ser útil em ambientes instáveis, percebe que a utilidade precisa mudar de forma. A lâmina que antes servia para amputar em convés agora pode servir para outra coisa, para abrir caminho em papel. Ele não é o único. A Londres do fim do século XVII tem fome de relatos. O público lê viagens como quem lê mapas do futuro. Mercadores querem saber onde há madeira, onde há água, onde há gente disposta a trocar. Políticos querem saber onde a Espanha é fraca. Curiosos querem exotismo, sim, mas também querem a sensação de que o mundo é maior do que a rua onde moram. E editores sabem transformar isso em mercadoria. Wayfair, com sua experiência, tem um produto raro, uma descrição do Istmo do Panamá e do Darien,
feita por alguém que não passou só pela costa, não viu só a linha do litoral. Ele atravessou, ele caiu, ele foi tratado por indígenas, ele observou. E, sobretudo, ele voltou para contar o retorno à Inglaterra, ou ao circuito inglês, porque nem sempre a rota é direta, é também um retorno a uma sociedade que gosta de classificar. Lá, ele não é o homem que viveu entre os Cuna, ele é cirurgião. E se convém, bucaneiro, e se convém mais ainda, viajante. Cada rótulo abre uma porta e fecha outra. O cirurgião tem credibilidade prática. Ele sabe descrever feridas, plantas, corpos, porque vive disso. O bucaneiro tem o tempero da aventura e do perigo, mas também o cheiro de ilegalidade. O viajante é o que pode ser impresso sem comprometer demais quem lê. E então, em 1699, em Londres, sai o livro A New Voyage and Description of the Isthmus of America. O título já é uma promessa. Nova viagem. Descrição. Não é poesia, é inventário. É o tipo de texto que se vende como utilidade e, ao mesmo tempo, é o tipo de texto que alimenta a imaginação. O livro nasce num mundo de papel que tem suas próprias regras. Para publicar, é preciso editor, é preciso mercado, é preciso uma forma de apresentar a experiência como algo que vale o preço. E é preciso também uma certa habilidade de transformar o vivido, confuso, cheio de lacunas, cheio de medo, em narrativa que parece contínua. Wafer faz isso com a mentalidade de quem costura. Ele pega pedaços, a marcha, a queimadura, a convivência, as rotas, os costumes, e costura, linha e agulha. Só que agora a linha é frase e a agulha é memória. O que ele oferece ao leitor europeu é, em parte, o que o leitor espera. Descrição de povos indígenas, de hábitos, de adornos, de alimentação, de práticas corporais, mas o que torna o texto dele particularmente citado depois é o detalhe. A sensação de que não é só um selvagem genérico, não é só uma selva genérica. Ele fala de caminhos, de rios, de como se atravessa, de como se vive. Ele descreve o Darien como lugar com lógica própria, não apenas como cenário. E há um elemento que atravessa tudo, o corpo. Wafer escreve como cirurgião mesmo quando não está falando de cirurgia. Ele repara em pele, em cicatriz, em pintura, em perfuração, em doença. Ele repara em como o clima age sobre a carne, e isso dá ao texto uma textura que muitos relatos de viagem não têm. Não é só vir uma montanha. É o que essa montanha faz com o pé de um homem. Não é só há mosquitos. É o que acontece com uma ferida quando o pano nunca seca. A Europa do fim do século XVII ainda vive com teorias médicas antigas, misturadas com empirismo. Sangrias, humores, explicações que hoje parecem estranhas, mas que então eram linguagem de autoridade. Wafer, como cirurgião prático, está num lugar intermediário. Ele não é o filósofo natural que escreve do gabinete, mas também não. É o marinheiro analfabeto que só conta bravata. Ele tem vocabulário técnico, tem hábito de observar, tem necessidade de registrar, e isso faz com que, mesmo quando ele descreve costumes indígenas, com o filtro inevitável de seu tempo, o texto carregue uma impressão de testemunho. Só que testemunho não é inocente. O livro de Wafer não é apenas um álbum de curiosidades. Ele é também um manual indireto para quem sonha com o Istmo como chave do mundo. Porque o Panamá, naquele período, é mais do que geografia. É ideia estratégica. É o ponto onde o Atlântico e o Pacífico quase se tocam. É o lugar onde a prata do Peru e de outras regiões do Império Espanhol, em certos circuitos, passa por terra antes de seguir para o Caribe e daí para a Europa. É a dobradiça. E dobradiça em política imperial é sempre alvo. Quando Wafer descreve rotas, ele não está apenas satisfazendo curiosidade, ele está oferecendo informação que pode ser usada por comerciantes, por corsários, por planejadores coloniais. E isso se torna ainda mais relevante porque, no fim da década de 1690, a Escócia, um reino que ainda não se uniu politicamente à Inglaterra e que busca desesperadamente uma saída econômica, lança o projeto Darien, a tentativa de fundar uma colônia no Istmo. A famosa e trágica Nova Caledônia, a empreitada termina em desastre, doença, fome, isolamento, pressão espanhola, falta de apoio efetivo, um colapso que marca profundamente a história escocesa e ajuda a empurrar o país para a união com a Inglaterra em 1707. Wafer não é o arquiteto desse projeto, mas o clima intelectual que o alimenta é feito de relatos como o dele. O Darien, no papel, parece promissor. Terra fértil, posição estratégica, possibilidade de comércio entre oceanos. No corpo é febre, é umidade, é ferida que não fecha.
É logística impossível. E é aí que o paradoxo se acentua. O mesmo tipo de descrição que pode inspirar ambição imperial também carrega, para quem sabe ler, sinais de alerta. Só que a ambição costuma ler o que quer. O livro circula, é citado, é usado. E, como acontece com muitos relatos de viagem, ele vira fonte para outros que nunca pisaram ali. O Darien de Waffer começa a existir em camadas. O Darien real, com seus rios e aldeias, o Darien do papel com suas descrições, e o Darien imaginado por leitores europeus que misturam informação com desejo, e nesse processo, o cirurgião bucaneiro vira algo novo, uma autoridade. Autoridade é uma palavra pesada para alguém que viveu entre homens que saqueavam cidades e entre povos que resistiam a impérios. Mas é isso que o papel faz? Ele fixa, ele dá forma, ele permite que um homem, que no Istmo era apenas mais um corpo vulnerável, em Londres se torne o que sabe. E o que ele sabe porque foi ferido. A queimadura, que no momento foi quase sentença de morte, vira um mecanismo que o colocou em contato prolongado com os Kuna. Sem a ferida, ele talvez tivesse atravessado com o grupo, participado de ataques, voltado com histórias parecidas com tantas outras. Com a ferida, ele ficou, observou, aprendeu. Foi obrigado a depender. E essa dependência, que para um europeu do século XVII poderia ser humilhação, vira a condição de possibilidade do relato. Há também a questão moral, que o texto não resolve e talvez nem queira resolver. Waffer é curador e cúmplice. Ele salva vidas em expedições que tiram vidas. Ele descreve povos indígenas com atenção e, ao mesmo tempo, faz parte de um mundo que os transforma em peça de estratégia contra a Espanha. Ele admira práticas locais e, ao mesmo tempo, sabe que sua descrição pode ser usada para invadir, para explorar, para dominar. Ele não é um santo nem um demônio. É um homem de ofício num século em que o ofício pode ser moeda em qualquer mercado, inclusive o mercado da violência. A recepção do livro, como a de muitos relatos, mistura credulidade e utilitarismo. Leitores querem detalhes que confirmem suas ideias sobre o novo mundo. Querem o exótico, sim, mas também querem o prático. Onde ancorar, onde atravessar, quem são os aliados possíveis, como é o clima, o que se come. E o Waffer entrega isso com uma voz que parece direta de quem viu. Ele não escreve como poeta. Escreve como quem lista instrumentos numa caixa. Isso serve para isso, aquilo serve para aquilo. Mesmo quando fala de gente, há esse tom de inventário, que é ao mesmo tempo força e limite. E, no entanto, por trás do inventário, há cenas que não se apagam. Um europeu sentado numa aldeia, com a pele ardendo, vendo mãos indígenas aplicarem emplastros. Um homem acostumado a mandar em feridas alheias, agora obedecendo ao ritmo de cura imposto por outros. Um cirurgião aprendendo que limpeza é conceito relativo quando a chuva não dá trégua. Um bucaneiro percebendo que a selva não respeita a bravura. Depois de 1699, Waffer não se torna um grande nome político, não vira governador, não vira almirante. Ele permanece em grande parte como aquilo que sempre foi. Um homem que viveu de habilidades concretas. Só que agora sua habilidade inclui escrever, ou pelo menos transformar experiência em texto publicável. E isso no mundo inglês é uma forma de ascensão discreta, não é título de nobreza, é permanência. É deixar rastro. A vida dele caminha para o fim em 1705. A morte, para um homem que lidou com morte profissionalmente, não tem necessariamente drama registrado. Não há que se saiba uma cena final épica. O que fica é o livro. E o livro, como acontece com muitos documentos do período, começa a viver vida própria, separado do corpo que o produziu. É curioso. O cirurgião que trabalha com o efêmero, com carne que apodrece, com sangue que escorre, com febre que mata em dias, acaba deixando algo que dura mais do que muitos capitães e muitos governadores. Não porque foi mais poderoso, mas porque escreveu. Porque descreveu. Porque costurou em palavras aquilo que viu e aquilo que sofreu. E, quando se lê Waffer hoje, o que aparece não é apenas o Panamá como cenário de pirataria, nem apenas o Darien como sonho imperial. Aparece uma anatomia de fronteira. Um lugar onde impérios tentam impor linhas e onde a selva apaga essas linhas com chuva. Um lugar onde alianças são feitas com base em necessidade imediata. Um lugar onde o corpo é a primeira e última moeda. A ferida e o curativo voltam como imagem inevitável. A ferida do próprio Waffer, que o arrancou do grupo e o entregou aos Kuna. As feridas dos bucaneiros abertas por espinho, bala, lâmina, febre. As feridas dos povos locais, acumuladas por décadas de pressão espanhola, de missões,
de caça a escravos, de doenças importadas, e os curativos, improvisados, vegetais, de pano úmido, de resina, como tentativa humana de manter alguma continuidade num mundo que insiste em rasgar. No fim, o que Lionel Wafer faz é isso. Ele costura mundos. Não por idealismo, mas por sobrevivência e por oportunidade. Costura com agulha e linha quando está no convés. Costura com observação quando está na aldeia. Costura com tinta quando está de volta ao circuito inglês. E cada ponto dessa costura tem sangue. Mesmo quando o papel parece seco, mesmo quando o leitor em Londres vira a página com dedos limpos, porque, por trás da frase bem alinhada, há um homem que um dia sentiu a pele queimar no trópico e entendeu, do jeito mais físico possível, de que conhecimento, naquele século, muitas vezes nasce assim, de uma ferida que não fecha rápido,